Gente, esse aqui vai ser o aviso mais importante do canal. E eu já peço de antemão, cliquem no sininho, tá? Sigam o canal mesmo, porque eu tenho postado muita coisa na comunidade do canal, né? Na ferramenta de community, e muitos de vocês estão perdendo. Eu posto lá textos, eu posto prints de alguns debates e eu posto avisos. Então sigam no sino do canal para receberem avisos de quando eu postar algo no community. Eu quero pedir desculpa por estar demorando para colocar o resto da playlist, mas é com o propósito de uma notícia, na verdade, muito boa. É uma notícia que talvez torne essas playlists talvez até redundantes. Eu estou escrevendo um livro, tá? A ideia inicial era que fosse um livreto, um panfleto, né, uma carta magna ou até um manifesto do distributismo e do mutualismo, mostrando a sintetização do federalismo de Pierre-Joseph Proudhon, né, onde que o federalismo é libertário, o proto-libertário, porque no final de sua vida ele já não era, ele mesmo não se definia mais anarquista, né, como que o pensamento de Pierre-Joseph Proudhon levou ao municipalismo hoje, que inclusive influencia alguns liberais, certo? Alguns liberais, eles se apropriaram do pensamento municipalista, dizendo que por ser um pensamento naturalmente minárquico, seria um pensamento de direita, o que é falso, certo? O pai disso é Pierre-Joseph Proudhon, que na verdade começa até com Kropotkin, né? Nós temos Lev Tolstói. Então, assim, o municipalismo, o federalismo é um pensamento do socialismo libertário, e que eu mostro como ele, na verdade, se coaduna perfeitamente com o pensamento católico lusitano. E porque ele é, na verdade, ironicamente, ao longo da história dos estados, da história da filosofia, da história do pensamento político, antagônico, certo? Diametralmente oposto das escolas liberais, do iluminismo, da maçonaria, do neoconservadorismo anglo-saxão e etc. Por quê? Porque nós temos na Idade Média, quando ainda não era capitalismo, quando era um pensamento puramente católico, né, um pensamento mais lusitano, nós tínhamos uma monarquia federativa. Federativa por quê? Porque essa monarquia era descentralizada em ducados, e cada ducado era descentralizado em feudos, e as normas e até os tributos eram particulares de cada feudo, de cada ducado e etc. Então, assim, na verdade, apesar de ser uma monarquia, era uma monarquia completamente descentralizada e, portanto, de interferência econômica muito menor do que os estados modernos. Tanto que Paulo Cogos e alguns outros pensadores anarcocapitalistas insistem em dizer que a Escandinávia medieval era supostamente anarcocapitalista e análoga às cidades privadas hopianas, né, do que defende Hans Hermann Hoppe, mas isso é uma besteira, e isso vai ficar evidente no meu livro, né? E, por exemplo, quando nós temos as colonizações, os portugueses, a coroa portuguesa, ela foi a que mais manteve vivo a essência do pensamento lusitano medievalista. Então, por exemplo, a colonização no Brasil, a nossa colônia portuguesa, né, e a nossa monarquia portuguesa, antes do Brasil Império, ela era federativa, certo? Nós tínhamos as capitanias hereditárias, eram basicamente um neofeudalismo dentro do pensamento da colonização portuguesa. Então, aqui no Brasil, né, nós tivemos uma monarquia federativa, uma monarquia verdadeiramente descentralizada. Quem acabou com isso? As reformas pompais, né, de Marquês de Pombal, que era maçom, certo? Que era iluminista, que era liberal. Ele acaba com as capitanias hereditárias, ele junta alguns estados e ele vai centralizar tudo no estado, ele vai criar um estado
absoluto, e onde ele vai aumentar muitos impostos, e não só isso, mas ele vai também tirar a ação jesuíta das escolas. Escolas que, inclusive, na monarquia federativa, eram ações da igreja, tinham muitas escolas gratuitas, porque eram escolas de uma prestação de serviço caritativo jesuíta, e tinham escolas privadas. E quando o Marquês de Pombal centraliza tudo no Estado, ele aumenta muito os impostos, certo? Ele vai estatizar muitas coisas, e começa ali o prelúdio do que é o Brasil Império, certo? Onde a gente tem o surgimento do Estado moderno, do imperialismo, do Estado absoluto, centralizador, controlador, né, e asfixiador do período do Brasil. E depois disso nós temos o último golpe maçom, que é o dia do Fico, onde se instaura a República Brasileira, que, apesar de não ser império, é também uma república de um Estado centralizado, de um Estado neocon, né, de um Estado anglo-saxão, de um Estado moderno, que os anarcocapitalistas tanto odeiam. E nós percebemos que, né, na verdade, o pensamento liberal, a raiz do liberalismo clássico, né, o pensamento iluminista, é ele que traz a história do Estado moderno, do Estado controlador. Quando o Estado católico, certo? O Estado antigo, o Estado monárquico medieval, ele era muito mais próximo do distributismo, como Belloc mesmo demonstra isso, que os socialistas libertários tanto queriam, mas que ao mesmo tempo também odiavam a igreja, né? Então, assim, tem essa ironia. A esquerda comete um paralogismo, porque a esquerda, desde de Engels, na anatomia do Estado, da família e do capital, a esquerda tem a compreensão de que o iluminismo acertou ao combater a religião e a igreja para destruir o Estado absolutista, né, para destruir o controle do Leviatã, do Estado absolutista, mas vai criticar o iluminismo pelo capitalismo. Então, a esquerda libertária, ela cria um anarquismo que é um anarquismo total, que nega todo tipo de hierarquia, não só a hierarquia do capital, a hierarquia do trabalho capitalista, como a hierarquia das instituições religiosas, certo? Então elas não vão aceitar que haja, né, de forma governamental, mesmo que não seja um Estado manifesto, uma instituição religiosa como centralizadora de conflitos, né? Ela quer acabar com a instituição, com a igreja, com a religião e etc. Só que Belloc, né, e eu, assim como Mário Ferreira dos Santos, a gente está demonstrando que, na verdade, a culpa do surgimento do Estado moderno, que todo anarquista odeia, se dá pela destruição do pensamento católico lusitano medieval. Porque era esse pensamento católico lusitano medieval que na verdade estava construindo a descentralização do poder, e que acabou, né, com o pensamento de Hobbes, né, que acabou com o pensamento de Immanuel Kant, etc. Então, isso é uma das coisas que vai ser muito bem abordadas no livro. E eu acabei já me perdendo, né, mas continuando. Então, assim, o livro, que inicialmente seria um panfleto sobre o distributismo, ele precisou ser, para demonstrar essa incoerência, uma introdução à história, à genealogia do Estado, e para refutar argumentos austríacos como contradição performática, como autopropriedade, como PNA e etc. Não necessariamente refutar, tá? O livro ele não é uma refutação a isso. O livro ele é a demonstração de que católicos eles não podem ter isso, porque a gente parte de uma cosmogonia de pressupostos sobre posse, sobre propriedade, sobre direito, completamente diferentes de Immanuel Kant e, portanto, completamente diferentes do kantismo de Hans Hermann Hoppe, certo? E para demonstrar tudo isso,
foi necessário também uma introdução à filosofia. Ou seja, um livro que era para ter 20 páginas, né, só do distributismo, ele já está atualmente em 32 páginas só de introdução à filosofia, de introdução aos termos. Então eu acredito que esse livro ele já está caminhando provavelmente para um livro de 80 páginas, certo? Ou seja, é um livro de introdução à filosofia, de introdução à história, de genealogia do Estado, de introdução ao pensamento político, econômico e jurídico, de introdução ao pensamento austríaco. Eu não vou só espantalhar a escola austríaca, eu vou defender alguns pontos, eu vou mostrar, né, como que o pensamento da escola austríaca chega desde o desenvolvimento do pensamento econômico de Aristóteles, da definição do homem enquanto racional e da dedução disso para a catalaxia e do desenvolvimento da catalaxia de raiz aristotélica ao pensamento e do justnaturalismo aristotélico e teológico tomista pro jusracionalismo iluminista, certo? Para a mão invisível, para a tragédia dos comuns, para o teorema de Nash, a aplicação do teorema de Nash na teoria dos jogos ou no dilema dos prisioneiros, no argumento de preferência temporal, ou seja, tudo que Mises expõe em ação humana. Né? Mises ele já expõe mais ou menos isso em ação humana, eu vou expor isso também, só que eu vou demonstrar como algumas coisas nisso são autocontraditórias, e por isso que apesar da escola austríaca em Mises tentar sistematizar o que era construído já pelos liberais clássicos, entra em contradição com alguns pontos. E aí, depois de apresentar isso, ou seja, o meu livro ele vai ensinar a escola austríaca para quem gosta de escola austríaca e quer ser introduzido à escola austríaca, certo? Eu não vou espantalhar ela, eu vou dividir o juízo de fato, a descrição do juízo de valor. Primeiro eu vou ensinar, depois eu vou refutar, assim como Mário Ferreira dos Santos, né, em A Dialética da Afirmação e da Negação. Então vai servir para quase todo mundo. E virou um livro muito grande. Agora eu vou descrever aqui o que eu estou pensando do meu desenvolvimento do livro e o que já tem no livro como um prelúdio, né, para você animar vocês, para vocês verem se está ficando interessante ou não. Então, eu postei isso no community, mas eu vou ler, ó. Como eu avisei, estou escrevendo um livro. Inicialmente achei que seria um manifesto, um livreto ou panfleto do distributismo municipalista e federalista proudhoniano. O livro já está em 32 páginas e só tem a introdução e o capítulo de definições e introdução à filosofia. Eu estou achando que isso chegará a mais de 80 páginas. O livro será literalmente uma filosofia concreta, onde terá introdução à filosofia, ciência política, economia e jurídica, introdução à teologia, genealogia do Estado moderno, genealogia do capitalismo e do liberalismo, as diferenças do liberalismo clássico e do liberalismo austríaco do movimento marginalista e seus pressupostos filosóficos, e a refutação disto e, por fim, a dedução da necessidade do católico ser distributista. Ao longo do projeto, enquanto eu escrevia os capítulos e percebi que ele tomaria uma proporção maior do que eu imaginava e, subitamente, o que era parecer só um livro político-econômico virou necessariamente filosófico e, consequentemente, e necessariamente teológico. Discuti com amigos, familiares, apoiadores gerais do projeto a respeito de que, talvez, seria melhor transformar este livro em vários, tendo um livro de introdução à teologia, outro de introdução à filosofia, outro de introdução à história e outro de introdução à ciência política e econômica e, por fim, um manifesto sintetizado do distributismo. Certo? O problema disso é que, para alguém entender a minha cosmogonia, essa pessoa teria que comprar todos os meus livros, né, para entender como uma coisa deriva a outra. E aí é redundante ter que comprar todos os meus livros ou ter que comprar um livro só. Refleti sobre isso e decidi não o fazer, dado que vejo em debates e na confusão histórica de muitos filósofos, eu entendo que separar disciplinas é contraproducente. Um exemplo, em Crítica da Razão Pura de Kant, sua filosofia parece, a primeiro momento, um deísmo. É somente em Crítica da Razão Prática e
em Religiões nos Limites da Simples Razão, que fica mais evidente a influência do pietismo e do seu pensamento pós-luterano. Entretanto, como Crítica da Razão Prática só foi lançada 7 anos depois da Crítica da Razão Pura, por muito tempo pensou-se um Kant deísta. Até hoje, muitos que arrogam ser kantianos só leram a Crítica da Razão Pura e juram que ele é o filósofo do deísmo. Quem só lê um livro ou outro de Kant jamais poderia saber o que o filósofo pensa de política, economia, ou de religião, ou de astronomia, por exemplo. Eu não quero isto para mim. Não quero que minha filosofia, minha religião ou minha epistemologia possa ser abstraída da minha política e economia, para que, no futuro, universidades, políticos falsários, professores desonestos, possam usar um ou outro livro meu como somente mais um municipalista e federalista anticapitalista para defender pautas e partidos abjetos de esquerda e contrários à minha religião. É necessário que este livro seja interdisciplinar, uma filosofia concreta como a de Mário Ferreira dos Santos, e demonstre como o pensamento político e econômico de um católico deve necessariamente ser derivado de forma espiral e dialética de uma hermenêutica e de uma propedêutica necessariamente vinda da teologia tomista. Portanto, este livro é uma introdução à filosofia, uma introdução breve à teologia, uma introdução breve à história, uma introdução breve à ciência política e econômica e, por fim, manifesta em distributismo, mutualismo e uma perspectiva teológica e filosófica tomista transcendental. As pessoas costumam separar o conteúdo por uma estratégia puramente comercial. Se separa o conteúdo religioso do filosófico, eu garanto que mesmo não religiosos comprem o conteúdo filosófico. E separando vários livros, se ganha mais, pois se vende várias vezes. Eu poderia fazer vários livros e falar aos meus seguidores que, para compreenderem todo o pensamento, eles deveriam comprar todos os livros. Seria melhor financeiramente para mim, mas, sinceramente, isto é uma canalice. E não poderia ser mais hipócrita livros sobre distributismo, com uma causa eficiente, ou seja, que deve ter como causa final a evangelização, a apologética e a conversão a um pensamento devidamente católico, fazer livros estarem dispostos no mercado com uma prática estratégica tão capitalista, se é exatamente o que eu quero combater. Certo? O lado mal é que ficará grande, e talvez as pessoas tenham menos interesse. O lado bom é que terá tudo num livro só e fica garantido que será um livro essencial ou superproducente para todo mundo que não entende nada de política, economia, teologia, filosofia ou história ter uma grande introdução. Nesse livro eu parto do pressuposto que o meu leitor não compreende nada, e é por isso que, assim como numa monografia, essas introduções são como uma introdução à história da arte, ou seja, eu construo a base do zero. Então vocês não vão precisar, ou pelo menos não necessariamente, daquelas listas enormes de leitura necessária para a introdução a alguma coisa como quanto os acadêmicos faz. Este livro, ele será um livro, uma suma da introdução para todo tipo de propedêutica, como eu já tenho tentado fazer na minha bateria de playlist de introdução à propedêutica. Então tudo aquilo estará no livro. Vou até colocar alguns prints de como está a introdução à filosofia, e de uma forma onde eu coloco inclusive um dicionário. Então eu estou criando o meu dicionário da filosofia, e não coisas que eu crio do nada, é óbvio. Até agora o livro tem Aristóteles, Descartes, Hume, Kant, Hegel, Tomás de Aquino, Heidegger e Sartre. Já temos ontologia, fenomenologia e deontologia. Escrevo juízo de valor e ou deontológico, juízo de fato e ou fenomenológico e juízo daquilo que é e ou ontológico. Falácia dever ser explicada, as 4 causas aristotélicas explicada, trindade explicada, assim, nós temos que ser humildes para compreender que a trindade é uma verdade de fé, Deus é absoluto, ele está muito para além da nossa razão humana, e o máximo que a gente pode fazer é adequar o nosso intelecto à coisa. No final, teologia é isso, certo? A não ser que a gente tenha uma revelação direta de Deus,
né, pela graça ou pela iluminação do intelecto, e isso tudo estará no livro. A distinção de transcendente, transcendental e transcendência é explicado, porque, né, Sokaf e outros demonstraram completo desconhecimento disso. A distinção do idealismo alemão, que causa confusão em muitos e que leva todo o existencialismo de Heidegger a Sartre, como ser aí, ser em si, ser para si, ser em si e para si, tudo é explicado. Posse e propriedade é explicado. Propriedade pessoal versus propriedade privada explicado. Falácia de derivação dever ser explicada. Mito do dado explicado. Juízo analítico, juízo sintético a priori, juízo sintético a priori puro, impuro, juízo sintético a posteriori, certo? Tudo isso explicado. Forma pura da intuição e forma pura da sensibilidade, tudo isso explicado. Então, espero que esse livro vá atender à necessidade de todos. Não espero ganhar muito com esse livro, não espero que ele seja famoso. A minha ideia é, primeiro, eu vou pegar o livro e vou levar a um pároco de confiança minha, que é um pároco que eu sei que é tradicionalista, que é atomista, né, para ele revisar e ver se não tem algo muito esquisito, se eu não caio em gnose em algum momento, etc. E tendo a aprovação de um pároco, eu moro relativamente perto do Instituto Dom Bosco, né? Eu tenho alguns amigos na Opus Dei, então eu vou levar esse livro após a análise de um padre à Opus Dei, vou apresentar aos amigos da Opus Dei, porque eles têm algum contato com o Instituto Dom Bosco, tanto que eles ajudam, às vezes, a Instituto Dom Bosco a organizar, por exemplo, as palestras do padre Paulo Ricardo, da qual eu fui, as palestras, né, do Bernardo Custer e etc. Então eu vou tentar levar num pároco, depois levar na Opus Dei e tentar contato com o Instituto Dom Bosco para ver se eu consigo apoio da Dom Bosco para divulgar o meu livro, tá bom? Então é isso. Tá aí porque o canal tá meio parado. Eu estou escrevendo um livro. Estou escrevendo rápido, tá? Um livro de 8. Vocês podem pensar, nossa, mas eu comecei a escrever esse livro, gente, há 4 dias. E ele já está em mais de 30 páginas. E eu acredito que em menos de 2 meses eu alcance 80 páginas. Por que eu estou escrevendo esse livro tão rápido? Porque, na verdade, há mais de 6 anos que eu faço vários textos de introdução a tudo isso no meu instituto. Eu fazia na COA, né? Eu tenho pastas aqui com mais de 500 textos meus salvos. Então, assim, na verdade, eu tenho em textos mais de 300 páginas escritas, certo? Eu só estou compilando isso. Então, na verdade, esse livro que eu estou escrevendo e que devo conseguir compilar em 2 meses, não é um livro que se escreveu em 2 meses, é um livro que se escreveu em 4 anos, tá? São 4 anos de trabalho e são mais de 10 anos de estudo. É um estudo que hoje eu tenho 27 anos, mas que eu faço desde os 15, tá bom? Então eu vou colocar alguns prints e, por favor, coloquem o sininho, compartilhem isso, vocês precisam me ajudar, tá? É para ajuda de todos vocês, né? Nós temos poucos livros de católicos, né? Livros que são assumidamente católicos, livros confessionais católicos e brasileiros. Então, por favor, apoiem o canal e principalmente livros distributistas, tá bom? Então, paz de Cristo.